Pessoal, agora nós vamos ler Apocalipse 12, falando ainda de Lúcifer, 12, versículo 7 a 9. Do amigo do Lula? 12, 7 a 9. Quem lê para nós, por favor? Porque nós vamos falar das quedas de Lúcifer. Eu leio. Pode ler ela, então. 12, 7, né? Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja bem, gente. É feito então ali como o pastor Calixto falou. Então eu fiz aqui um resumo da história de Lúcifer no céu. Pegando os textos bíblicos, pegando interpretações e fazendo um resumo de Lúcifer no céu. Então nós temos esse resumo. Ele tenta então assumir para ele uma semelhança ao Altíssimo, e ele consegue desvirtuar uma terça parte dos anjos, que a gente não sabe como que seria esse número de anjos. E aí agora, prestem atenção, existe uma queda. Ele na verdade tem duas quedas. A primeira está aqui do verso 7 a 9. Agora aqui, gente, presta atenção aqui. Dos versos 7 a 9 há um período existente. Este período foi antes de Adão. A primeira queda dele é antes de Adão. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ele já está, exatamente. Que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora, preste atenção. Olha o detalhe. A gente precisa ler a Bíblia nos detalhes. Ele foi atirado à terra. Então já existia terra. É verdade. A terra já existia. O dinossauro, ele arrebentou o dinossauro. O quê? Então, aí vai. Aqui às vezes parece a escolinha do professor Raimundo. Igualzinho. Quem é Edileus aí? Então veja, né? Se ele foi atirado para a terra já existia aqui, e é um detalhe que o João está nos oferecendo. Já era redonda, porque quando ele apareceu lá, naquele fato de Ló, ele falou: eu vim te rodear A terra, exato. E tem outro detalhe. Eita. Aqui a gente entra no que se chama teoria do intervalo, ou do hiato, ou da lacuna, ou do gap em inglês. Gap é pulo, né? Gap é o quê? Gap, pulo. Então tá, é a teoria. Onde que está essa teoria? Gênesis 1, 2. Exato. Nesse intervalo, o que aconteceu? Há correntes majoritárias, né? Vai dizer que é onde aconteceu a rebelião aqui. E aqui já tem o homem. O que o Moisés faz é só detalhar. Aí você vai ler lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Mas dá a impressão que a terra não era habitada por seres. Era só um planeta.
planeta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom. Aí, então, o que acontece? Satanás é expulso do céu, veio para a terra, que já era criada, porque o texto vai dizendo que foi atirado para a terra. Aí é uma teoria. Aí você vai por vários caminhos, né? Você escolhe qual. Então essa conta que eles fazem, os estudiosos da Terra tem milhões de Eu anos. não acredito. Nessa conta. Eu não acredito que a Terra é jovem. 10 mil anos. Isso eu não acredito e acho ridículo qualquer pessoa fazer essa afirmação. Ela não pode ter. Porque até mesmo nós não sabemos, por exemplo, o tempo já, né, foi criado, o tempo foi criado. Quando você diz no princípio, ó, o princípio já é tempo. Só pode ter princípio quando tem tempo. Não é isso aí? No princípio, já tem tempo, então. Criou Deus os céus e a terra. Ponto. Agora vai ser a pergunta, né? Quanto tempo que levou Adão para pecar? Quanto tempo? Enfim. Então a gente... Bilhões? Talvez. Eu acho que bilhões talvez não, mas milhões, eu acho que a gente está na casa dos milhões. Até porque aquele mapa ali até mostra, né? Que era Isso, aqui é a Pangeia e tal. Veja, vamos aqui. Então, aí diz a teoria o seguinte, isso é importante vocês saberem como uma informação, tá? E uma interpretação também. Que quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No versículo 2 vai dizer o quê? A terra era sem forma e vazia. Mas Deus não vai criar uma coisa... Pensa uma coisa sem forma. Não tem nem como você imaginar isso aí. Vazia, tudo bem. Mas sem forma... Então veja, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, então já existia água. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, eu vejo o Espírito de Deus em todo o globo. Minha visão. Quando você começa a perceber ali, Deus fazendo separação, parece, veja, é só um parecer, parece que Deus está arrumando aquilo que foi bagunçado. Ele está organizando. Ele separa a terra da água e tal. Parece que tudo era bem feito, alguma coisa desorganizou, e ele não somente vai organizar, como ele vai colocar seres. Aí ele começa a criar seres. Seres que vão povoar o ar, seres que vão povoar a terra, seres que vão povoar as águas. E vai colocar um ser semelhante a ele que vai dominar tudo. Quem bagunçou? Fantástica. Quem bagunçou para ele lá em organizar? A teoria vai dizer que nessa queda, Bagunçou. quando ele foi atirado para a terra, ele põe o cosmos, Quando o diabo chega, arrebenta com tudo. Então Deus faz o quê? Uma intervenção. Deus vai, a Trindade, vai então organizar o que foi bagunçado, vai criar uma harmonia no ecossistema e vai fazer um acréscimo que ele não tinha feito antes. Que é povoar essa terra com seres e um ser que vai dominar todas as coisas. Que é um ser à imagem e semelhança de Deus. E que quando Lúcifer olha que Deus criou um ser exatamente como ele queria ser, aí ele odeia, né? Percebe? Bom, mas isso aí é algo de Gênesis, eu só estou aqui. Mas é interessante, a fala anterior falou que era aqui na terra o jardim dele. E aí, Exato. E aí ele está lá e desobedece quando ele olha para Deus, criou isso que eu vou arrebentar com tudo. Exatamente. Então, naquela teoria que ele já andava aqui, no brilho das pedras, a teoria, então, e é como que havia uma conexão entre céu e terra. E que quando ele foi agora, você vai ser expulso, não vai vir mais para cá. Quando ele é atirado para a terra, ele, com ódio, arrebenta tudo. Deus depois vem organizar, e pelo menos o texto, se você ler Gênesis capítulo 1, principalmente 1,
você vê que Deus vai organizando mesmo e acrescentando coisas que não tinha antes. Essa, pelo menos, é a ideia que a gente tem. Ok? Posso pôr a pregação do pastor Nilton aqui para domingo. Aí, ó! Onde o diabo chega, se arrebenta tudo. E é verdade. Né? Continuando. Nos versos. Agora é o que, tio Luiz? Pastor Luiz, o pai do Timóteo, submisso da Brena. Preste atenção. O verso 9 a 10, o verso 7 a 9 é um tempo antes de Adão. O verso 10 a 12 é um tempo depois de Adão, para além do nosso tempo. Vamos ler isso? Por gentileza, aí, Nilton, vai ficar mais claro isso que você está falando. Vamos ler dos 10 a 12? Por Os favor. dinossauros, né? Os dinossauros. Thaís lá. O Marquinhos Luciano falou que é os Os demônios. dinossauros já estavam lá na criação de Deus. O berramonte que diz Jó. Agora, Agora, tem outro detalhe. Deixa eu botar uma... Onde que é Deixa eu só colocar uma coisa doida na cabeça de vocês. Eu vou jogar uma gasolina, vou riscar um palito e vou cair fora. Eu acredito que o Adão e Eva, eles eram pessoas gigantes. Eu acredito. Por causa de um monte de coisas. Exatamente a questão teológica e até mesmo a questão científica. Porque os cientistas, eles afirmam que houve um período na Terra que o oxigênio era O4 e que permitia que os seres pudessem viver muito tempo. E como é que eles descobriram isso? Pelos fósseis, pelas pegadas, pelos dinossauros. Então, os dinossauros habitavam junto com os homens, não vejo nenhum problema, porque os homens não eram do tamanho que a gente tem agora. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, né, porque isso aí é antropologia. Especulação. Né, isso aí não... Fala, Caio! Ok, do lapsus. Satanás, quando ele ainda era um ser perfeito, ele era um ser que também era só existência, ou ali ele tinha contato com a vida, a essência, que é Deus, com o fôlego de vida, e quando ele vem e peca... Não, a vida só o homem tinha. Tá. A vida só o homem tinha, porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Ele só tinha existência, ele só era, como os olhos são hoje, apenas espírito. Ok? Vamos ali, vamos ler os versos 10 a 12. Por gentileza, quem vai ler para nós? Então, Você vai perder a melhor parte, viu? Chega atrasado, já vai embora. Não, pode ir! Vai, José! Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face à morte, não negaram a própria vida. 12 também. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse outro expulso, então, o que o texto vai nos dizer? O texto vai nos dizer pelo menos isso aqui, ó. Note que o tempo do verbo os acusa está no tempo presente e não no passado. Vamos ler de novo, você viu? Olha lá. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Parênteses, os seres celestiais nos consideram irmãos. Sim. Então nós temos uma ligação muito interessante. Os anjos. Agora olha, o mesmo que os acusa, não acusava, nem acusará. O tempo do verbo é presente, então o mesmo que os acusa de dia e de noite, dando a ideia de que incansavelmente acusa.
significando que ele tem uma atividade presente e constante. O que ele é hoje? Ele é o acusador do Raul. Ele vai chegar e vai dizer que esse sujeito não merece ser salvo. Porque ele é um pecador e apresenta a ficha de pecados dele. Mas o Cristo, que é o advogado, né? E venceram pelo sangue do Cordeiro. Fala, Edinho. Tem duas Bíblias aqui que estão no verbo no passado. É o quê? Duas Bíblias com verbo no passado, acusar. Mas no grego é acusa. É o meu que eu os acuso. É usa acusa. É a versão mais própria do meu também. Cuidado com as traduções. A gente precisa usar uma tradução que é aquela mais próxima do original. É a melhor de todas, É é a- a corrigida fiel. Que ela é baseada no textos receptos. Receptos. Exatamente. Textos receptos. É, o bom mesmo é E você sabe quantos fragmentos dos textos receptos foram usados? Ok, vamos lá. Ó, outra coisa, Irandendo, disso que você está falando, o Rick Joyner, ele fala, até tem uma pregação sobre isso, que eu aprendi com ele. Ele fala que na igreja existem dois ministérios, você pode escolher o clube de Jesus ou o clube de Satanás. Misericórdia. O clube de Satanás é quando você se torna um acusador dos teus irmãos, Sim. dos santos. Aham. E aí ele baseia justamente nesse texto que você leu ali de Aham. Apocalipse. Ou então, você entra no clube de Jesus, ele é o quê? O intercessor dos santos. Né? Então, geralmente no contexto da igreja, a gente tem esses Sim. dois grupos. Né? Convive com isso aí. Um cheio de legalismo, criticismo, acusando os Aham, outros, aham. dando trabalho para os pastores, né? Querendo que o pastor, ao mesmo tempo, tipo, expulse o irmãozinho Sim. e tal, e não sabe, não entendeu a graça, não tem misericórdia, né? É crítico, é frustrado consigo mesmo e joga a frustração dele em cima dos outros, gerando legalismo e criticismo, fofoca e toda essa confusão. Os acusadores dos santos, do clube de Satanás. Exatamente. E os outros são os intercessores, né? Aqueles irmãos que são movidos por compaixão, misericórdia, graça. E quando vê o irmão tropeçando, não acusa, mas vai lá, Tenta ajudar. tenta ajudar, exerce graça e misericórdia. Hã? Tem tanto acusador. Não, infelizmente, tem mais de um lado do que do outro. Né? Que é mais fácil. Aí cabe o pastor fazer o trabalho de Ensinar essas ensino coisas. e levar a igreja à santidade. Vamos ali. Apocalipse 12:10 diz, 12, 10 e 12. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Isso é muito forte, né? O acusador. O acusador de nossos irmãos. Então quer dizer que o próprio céu se incomoda com a presença dele lá, porque ele vai acusar gente que o céu ama. E que No são grego, nossos irmãos. adelphoi. Adelphoi, irmãos. Que os acusa. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ora, essa fala aqui, o importante aqui, gente, ó, do grego eblete, expulso, eblete, significa, o tom é forte, eblete significa, deriva-se de baló, do grego baló, que é jogar. Baló é jogar, ou atirar, ou, conforme o contexto, deixar cair. Eblete, que vem de baló, que é jogar ou deixar cair, eblete é pegar alguma coisa e jogar com força para fora. Seria o contrário do arrebatar? É o contrário. Então, o eblete, que vem de balo, deixa eu escrever para ficar mais fácil para vocês terem a compreensão. Balo é jogar, né? Ou deixar cair. Eblete, que deriva-se de balo, eblete significa pegar uma coisa e jogar com força para fora. Isso aqui é balo. Isso é balo. Balo, eu estou pegando isso aqui e balo. Eblete. Percebe?
Essa atitude do eblete aqui significa que ele foi expulso de uma vez por todas. Como ele não vai mais acusar, então aí ele vai cheio de cólera, sabendo que pouco tempo resta. Ora, se ele sabe que pouco tempo resta, esse eblete vai acontecer no futuro, não agora. Porque agora ele ainda acusa de dia e de noite o Caio. Acusa de dia e de noite a mim. Mas naqueles dias, aqui, ele vai ser eblete. Ok? Perceberam a força da palavra, não? Olha ali. Alguém lê para nós, por favor? Marcos, pode ler, Marcos. Satanás tentou em vão destruir a mulher, que escapou por misericórdia divina. Tentou matar o filho dela, também não conseguiu. Agora, a sua última tentativa, os descendentes, ou seja, a igreja, serão perseguidas, martirizadas, a fim de completar o número dos mártires. Preste atenção na sequência do eblete, quando ele foi expulso para a terra, no capítulo 12 ainda, ele vai perseguir a mulher, não vai conseguir, que é Israel, a nação, mas não é questão espiritual não, viu gente, é questão física. Dos 13, 14 e 15 ele não consegue, a terra socorreu a mulher e tal. Agora, olha o verso 17 e 18. Eu quero atenção nos versos 17 e 18. Raul, pode ler para nós? No Apocalipse 12. Versículo 17 e 18. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Preste atenção, gente, está acontecendo uma coisa fantástica aqui. Alguns não tem. E esse versículo 18, você vai ler no Apocalipse 13:1. Olha lá o 13:1. Tá aí, não tá? Exatamente. Então veja, esse 17 e 18 diz muita coisa. Satanás só vem perdendo, 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 perdendo. Vai chegar um dia que ele vai ser expulso. Então, ele vai tentar contra Israel e não consegue. Mas ele vai tentar ali, gente, contra os descendentes da mulher. Agora, preste atenção. Em Apocalipse capítulo 12, a semente da mulher não é outro senão Jesus Cristo. Ponto. Agora, aqui no grego, esse versículo 17 está no grego. Ok? Esse versículo 17 é tão interessante que eu só quero essa palavra aqui. Essa palavra aqui está aqui. Onomos ton e tolem. Onomos ton e tolem. Onomos ton e tolem. Nomos, a gente sabe o que é. O que é nomos do grego? Lei. Lei. Regra. Lei. Não, aí que é diferente. Regra não é. Lei. Regra é entolem. A lei, nomos, significa um conjunto completo. Isso é nomos no grego. No grego, nomos é um conjunto completo. Entolem é um mandamento. Aí sim, Giovanni, uma regra. Então tem diferença entre nomos e entolem. Nomos é um conjunto total. Entolem é um preceito. Por isso que são os preceitos do Senhor, né? Não é tudo. Então, a lei é tudo. Entolem é os pontos dela. As nuances. As nuances. E aí ele vai dizer aqui, no grego, ele vai dizer
guardam os mandamentos de Deus. Ele não está dizendo a lei, que a lei é impossível. Mas quem são? São os entolentes. Ou o que disse lá Jesus? Em Apocalipse capítulo 12, o remanescente da sua semente refere-se àqueles que seguem a Cristo. Eles são obedientes aos mandamentos de Deus. Aquele que me ama, ele se torna o quê? Ele obedece o quê? Entolém. Qual é o maior entolém? Ele não cobra lei. Ele não diz quem me segue guarda a minha lei. Ele não fala isso. O problema, pastor Giovanni, é que as pessoas confundem lei com mandamento. Não tem nada a ver com a outra. A lei é uma coisa, mandamento é outra. A lei é um total. Mandamentos são nuances. Então, Jesus disse que quem me segue guarda não a lei. Guarda os entolentes. Diferente. Até no hebraico são palavras diferentes. Até no hebraico são palavras. Torá é lei. Torá é lei, é um conjunto total. Mandamentos é outro conjunto. Para falar. Ok? Aí já é uma questão cultural, gente. É uma coisa linda que vocês estão vendo hoje aqui. Aí o que acontece? Olha que interessante. A visão de que há dois... Não, isso aqui que eu quero falar, não. Eu quero falar disso aqui. Eles são obedientes aos mandamentos de Deus e têm em sua posse o testemunho de Jesus Cristo. Eles pertencem a Jesus Cristo e pertencem fiéis a Ele em tempos de crise e apostasia. Lembra que aqui é tempo de crise, e tempo de apostasia, e tempo de sacrifício, e tempo de tribulação. Quem é que o diabo vai querer destruir? A igreja. Quem é a igreja? Aqueles que cumprem os entolentes. Quais são? Pelo menos dois que o Calixto disse. Deus é o seu próximo. Então, não pode ser, e aqui vai uma questão de interpretação, porque vai perseguir o judeu. Vamos ver isso mesmo. A visão de que há dois remanescentes em Apocalipse 12, 17, os proponentes dessa posição postulam que surgirá o resto final dentro do remanescente do fim. Essa afirmação é bíblica? Existem dois restos da mulher ou apenas um? Essas são boas perguntas. Vejamos brevemente Apocalipse 12, 17. O que significa a expressão remanescentes da sua semente? Olha lá quem são os remanescentes. A Bíblia descreve o remanescente do fim dos tempos variadamente como os 144 mil, a grande multidão, estão as referências ali, os santos, a referência ali, os chamados, escolhidos e fiéis seguidores do Cordeiro, está a referência ali, e aqueles que são vigilantes, está a referência aqui. Quem são os remanescentes? Os descendentes da mulher. Porque a mulher, aí vai o que o Giovanni disse na aula passada, a mulher rejeitou o seu filho. A mulher rejeitou o seu filho. Quem foi que aceitou o filho da mulher? Os descendentes dela. Então há uma rejeição. João vai dizer isso. Veio para o que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. A quem que o dragão vai perseguir ali, de acordo com o Apocalipse capítulo 12? Exatamente essa turma, que são os descendentes da mulher. Então, a mulher rejeitou. Você lembra lá do famoso Isaías 49, 15? Alguém pode ler Isaías 49, 15? Olha lá que coisa, como que a palavra ela se completa de uma maneira tão perfeita. Isaías 49, 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Pode uma mãe esquecer
esquecer do filho? Pode. Isaías 49:15. Pode. Pode sim. Pode, uai. Israel esqueceu. Essa é a profecia de Isaías. E a mãe esqueceu o filho. Mas a mãe pariu. Tem uma outra teoria de um teólogo americano que diz que essa mulher de Apocalipse 12 é a igreja visível. As instituições, as organizações eclesiásticas e tal. E o filho varão não é Cristo, né? Nem a igreja, vamos dizer assim. É a igreja invisível. Só Deus sabe quem é. É complicado isso aí. Dentro de uma visão pré-tribulacionista. Vai ser arrebatado para Deus quando? O arrebatamento da igreja. Pois é. Mas eu respeito todas as posições. Mas essa aí o camarada fez uma ginástica teológica. Eu vou te contar. Ele esticou ali, esticou aqui. Aí, tá vendo? O professor não gostou. Não gostei. Eu concordo, mas tá bom. Assim, é uma ginástica. Você... Inclusive ele fala que o arrebatamento vai ser parcial, na verdade. Não. Primeiro vai ser recolhido os peixes. Ó, esse negócio do arrebatamento é tão interessante. E depois um outro grupo olha, vai ser arrebatado. Eu respeito todas as posições escatológicas. Eu respeito. Eu respeito. Agora, quando um pensamento foge a uma interpretação que não vou dizer que seja 100% correta, mas que está mais perto de uma boa interpretação, quando foge disso, os caras ficam cada vez mais inventando coisas. Você sabe qual é a nova teoria do arrebatamento? A redução de efeito. Não, vai chegar. Vai chegar. Mas a nova teoria é que vai ser, pastor, em 3 fases. Primeiro vai ser arrebatado os mais crentes. Esse teólogo sou eu. É você, né? Então, gente, vamos aproveitar o Raul aqui. Em arrebatamento parcial. Depois, não, mas esse não é ele usa aquele termo dos feixes, né? Não, mas o parcial é 2, historicamente 2. Sim. Esse aqui é 3. Nossa. É 3. Você vai ter os crentes mais maduros sendo arrebatados. Você vai ter os crentes que estão assim, em processo de maturidade, vai ser o segundo. E os mais fraquinhos. É o Newton, no caso. Então, quer dizer, é a história do darwinismo. O darwinismo oficialmente foi lançado em julho de 1859. 1859. Julho, com o livro, né, A Origem das Espécies. Em 150 anos depois, não conseguiram achar o elo perdido que o Darwin disse que tinha. Você sabe o que aconteceu em 2009, do aniversário de 160 anos? Fundou-se um novo darwinismo, porque o outro já não convenceu ninguém. Pensa, né? Agora tem um novo darwinismo, que começou em 2009. Então, você não pode mais falar darwinismo. Agora é novo darwinismo, porque o outro não convenceu ninguém. É o neo agora. Então, quando não se estabelece uma coisa assim, bem assim, você começa a ter outros atalhos. Porque isso aqui não está respondendo. Mas se o arrebatamento é assim, por que vai ter isso? Como é que vai ter aquilo? Não, então não é bem assim. Então vamos ampliar. Aí vai para o parcial. Agora, parcial em tripartite. Fala. Aqui um parênteses, aqui, uma novidade. Para nós aqui, né? Tendo um conhecimento desse que nós estamos tendo, profundo, né? Caramba, chegar lá no dia e a gente negar o Cristo, aí tem que ser bem capetoso mesmo. Então, assim, hoje, você pode ver que o caminhar da igreja, muitas igrejas não tem mais escola bíblica. Não tem. Então você pode ter aí capetosos de gravatinha e tal, bonitinho. Por quê? Porque está levando a igreja a não conhecer a verdade. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade. Então, esse andamento nos dias de hoje, a falta de ensino na igreja, já é um processo para chegar lá e abandonar. Exatamente. Aqui botar o cano para vixe, está fora. Exatamente. O cara ele não somente nega, como ele diz onde
os outros escondidos. É nesse nível. Vamos adiante aqui que eu quero entrar no 13 ainda. Você vai no primeiro avatar. O remanescente. Alguém lê para nós, por favor? O remanescente surgiu em tempo profético, com uma missão profética. Eles têm uma mensagem profética, um evangelho eterno para proclamar ao mundo, E eles se tornam o alvo principal da última guerra do dragão, do fim dos tempos, conforme descrito em Apocalipse 13. Que a gente vai ver em Apocalipse, né? Então, Apocalipse 12 é parte de uma batalha mais significativa que continua até o fim. A luta aumenta em frequência e intensidade até a vinda de Jesus. É o grande conflito entre Satanás e os seguidores de Cristo ao longo da história humana. Culmina no ataque tríplice do dragão a Jesus Cristo, a semente da mulher, a própria mulher e, finalmente, o remanescente da sua semente no fim dos tempos. Vai chegar... Nossa, ficou ruim ali, né? Apocalipse 12, 17 aponta inequivocamente para o remanescente da semente da mulher como um grupo do fim dos tempos que ama a Deus e é fiel a Ele. Isto fica claro na guarda de seus mandamentos e no testemunho de Jesus. Eles têm uma identidade, uma mensagem e uma missão para que os que vivem na terra e a toda tribo, nação, língua e povo. Gente, preste atenção. Eu acho muito significativo, só quero entrar aqui no capítulo 13, que é um capítulo miolo do Apocalipse, tá? Vamos ler aqui com uma atenção devida na besta do mar. Veja bem, vamos ler, Giovanni Pastor, vamos ler, eu vou pedir que você faça a leitura 17, 18 e 13:1, sem aquela divisão do capítulo 13. Leia de forma linear. Começa no 17. Vamos fazer essa leitura assim. 12, 17, né? Começa com 12, 17 e vai no versículo 1 do 13. Tá. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Preste atenção. Ele é eblete. Ele é eblete. Pouco tempo lhe resta. Ele está cheio de ódio, cheio de cólera. Ele vem à terra, persegue a mulher escapa. Deus protege e tal. Ele se ira. Bom, eu não tenho a mulher, mas eu tenho os descendentes dela, que é a igreja. A igreja estará presente. A igreja estará presente, então não pode ter sido arrebatada. Mas estará presente. E aí ele fica olhando para o mar. O dragão está olhando para o mar. Agora, o que é mar na profecia? Geralmente uma multidão, né? Povos, pessoas, e quem diz isso é o próprio Apocalipse, capítulo 17. Povos, pessoas, humanidade em geral. Ele olha para a humanidade e ele está pensando. Quantas cabeças ele tem? 7. As 7 cabeças estão olhando para o mar, pensando. Tenho pouco tempo. O que eu vou fazer para destruir os descendentes da mulher? A mulher eu não consigo. O filho não consigo. Mas tem os descendentes dela. O que eu vou fazer? Já sei. Nossa, uma confusão. Já sei. O WhatsApp. Essa besta se levanta do meio do marou da humanidade. Aonde a gente entra no 13. Vamos ler, por favor?
Agora já foi lido o verso primeiro, nós vamos ler do 1 a 8, por favor. Rapidamente, cada um lê um versículo, de 1 a 8. De 2 a 8, porque um já foi lido. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmios contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E o último. 8. Todos que habitam sobre a terra a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja bem, olha aqui. No grego a palavra para besta é terion, fera terrível, monstro. Palavra usada para indicar animais perigosos. A besta tem 7 cabeças, referindo-se à inteligência absoluta. As diademas na cabeça, símbolos de autoridade real. Eu acho que a tradução melhor para besta é monstro. Monstro é mais perto do que a gente... Porque na tradução do século XVII, tá? O João Ferreira de Almeida, ele traduziu a Bíblia para o português até Ezequiel 36. Ele morre. Aí ele tem um outro padre, amigo dele, que dá sequência, o nome dele era Jacó. Ele dá sequência à tradução de João Ferreira de Almeida, só que ele não põe o nome dele. Ele dedica para o João Ferreira de Almeida. A honra continua para João Ferreira de Almeida. Né? É lindo, né? Muito especial isso aí. O João Ferreira de Almeida, com 16 anos, ele falava 10 línguas. O cara não é fraco. Não, o camarada, com 16 anos, ele falava 10 línguas. Em português, ele era português. Português, inglês, francês, alemão, latim, grego. O cara era com 16 anos. Então ele traduziu. E o outro, ele morreu. Mas a palavra besta é uma palavra cultural. É que no Brasil se usava a palavra besta. Inclusive a gente tem isso até hoje, né? Besta do Brasil. Você é uma besta quadrada, não é isso? Rapaz, fulano virou uma besta. Isso é a herança cultural. Eu ia botar hoje aqui os flamenguistas. Corintianos. Não. Então, aí besta. Então, a palavra que ele traduziu para terion, no popular, para que todo mundo entendesse, besta. Mas a palavra mais correta, na minha opinião, era monstro. Então o João viu um monstro, né? Continuando ali, olha que interessante. Ele viu mais ou menos isso, que na verdade isso é uma besta, né? Isso é um monstro, né? Um monstro, um bicho. Você imagina, é um senhor de quase 100 anos de idade. Ele tá vendo um troço desse aí, ele só não morreu porque estava em espírito. Se ele tivesse, ele morria do coração, né? Ok, agora olha que interessante. Esta figura, estamos terminando, viu gente? Esta figura tem a sua origem em Daniel. Em Daniel 7, 1 a 8, 12 a 15, 19 a 28, Daniel também está tendo o mesmo tipo de visão. Vamos lá em Daniel, por favor. Olha que coisa interessante. O Daniel, em Daniel 7, versículo 1 a 8,
ele fala assim, eu vou ler para os irmãos. Olha lá, Daniel 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatos à suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O que é mar? O que é água? Multidão, povos, humanidade. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e lhe foi dado mente de um homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o que se levantava sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente dos outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Agora, o que Daniel está vendo? Ele está vendo que do mar se levantam 4 animais, um sucessivamente após o outro. O primeiro animal que ele vê é o leão. Profeticamente, o leão, ele representa o império da Babilônia, o reino da Babilônia. O segundo animal é o urso, que veio a ser depois os persas. Né? Primeiro foi os medo-persas, mas depois o Ciro acabou ganhando, convenceu e ficou com o reino, aí fica o reino persa. O terceiro animal que ele vê é um leopardo, que foi o império de Alexandre. Ele tinha 4 asas, significando a velocidade das suas conquistas e também significando que o reino depois foi dividido entre seus 4 generais. E o 4º animal que ele está vendo é um animal espantoso, que é o Império Romano. Ok? Então, são esses animais. Ali eu li para vocês. Ok? Aqui. Isso depois vai tudo para vocês, tá bom, gente? Ele veio mais ou menos isso, no sonho dele, né? Um leão com 2 asas, a Babilônia. Um urso com 3 costelas na boca, o persa. O leopardo com 4 asas, 4 cabeças, isso aqui. E o animal terrível e espantoso, esse aqui. Ele não encontra no catálogo dos animais que animal é aquele. Mas cada animal representava o quê? Um império. Cada animal, um império. Então ele está vendo o babilônico, ele está vendo o persa, ele está vendo o grego, e o último ele está vendo o romano. Ok? Ótimo, guarda isso aí. Agora, quando você vai para Apocalipse 13, vamos voltar? Apocalipse 13, olha lá. Apocalipse 13 tem uma coisa interessante. Versículo 2, por gentileza, alguém leia. Luiz, leia os 2 para nós. Apocalipse 13. 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e a seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca do leão. E o dragão lhe deu-lhe seu poder, o seu trono e grande poder. Veja bem, Daniel vê um animal sucessivamente o outro.
João vê tudo junto. E outra, qual é a conexão da besta vista por Daniel e João? O Daniel, cerca de 600 anos, olha para frente. E o João olha para trás. Você vai ver que a besta do Apocalipse 13 é o inverso de Daniel. Daniel é leão, urso, leopardo e um animal espantoso. O João é um animal espantoso, leão, urso e leão. Perdão. Animal espantoso, depois vem o leopardo, o urso e o leão. Porque historicamente um olha para frente, outro olha para trás. Mas Apocalipse capítulo 13, verso 3. Por gentileza, alguém leia para nós? Estamos acabando com aqui. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O que na verdade o dragão está fazendo na beira do mar? Levantando um império. Que vai ser o império do anticristo. E por que lá em Daniel os animais são sucessivos e no João eles estão todos juntos como como é que fala? Um mutante. Porque o dragão, quando levantar o anticristo, ele vai ter todas as qualidades dos antigos impérios nele. Fundidos nele. Ou seja, vai ter a vigilância felina do leopardo, o poder lento e esmagador do leão do urso e o rugido do leão. Ele vai ter todo o domínio absoluto da Babilônia, todo o poder maciço da Pérsia, todo o brilho da Grécia, toda a força e brutalidade de Roma. Por que a cabeça que morreu ressuscitou? O Império Romano. O Império Romano acabou. Mas ele vai ressuscitar quando o dragão fizer com que o anticristo apareça. Então veja, irmãos, o anticristo, ele vai ser um imperador que vai ter reunido nele todas as qualidades dos impérios que aconteceu no passado. Veja, lá em Tessalonicenses, vamos ler lá, por favor. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, por favor, irmãos, eu quero concluir nosso aula com isso aí hoje, para vocês voltarem com fome esse próximo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha que coisa grandiosa. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aquele problema que o Raul levantou na última aula. Raul. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? A parousia, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É o abandono racional da fé. Eu não quero Deus, eu quero outro Deus. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo.
Paulo está dizendo aqui? Por favor, gente, profecia, eu falei isso no primeiro dia. A gente tem que estudar não com paixão, com apaixonado. A gente tem que estudar com racionalidade. Senão a gente se perde. Aqui o texto está claro que Jesus não vai voltar sem que duas coisas aconteçam: a apostasia e o surgimento do anticristo. Em outras palavras, a vinda iminente de Cristo não é verdade. Não é verdade. Ah, Jesus pode voltar a qualquer hora. Não, ele não vai voltar a qualquer hora. Eu posso encontrar com ele. Mas ele mesmo em glória, a parousia, não vai acontecer semana que vem. Porque o texto aqui está dizendo que a parousia ou a volta de Cristo não acontecerá sem que venha a apostasia e apareça o homem da iniquidade. Agora olha lá. Aí ele dá um detalhe, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. O que Jesus vem saindo da boca dele? Apocalipse capítulo 19. Uma espada. Pronto, a gente vai chegar lá. Olha lá. Tá, eu até adiantei, mas não era lá isso que eu queria ler. Tá bom. O qual, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 4. Vamos lá, lê lá. Eu sei que vocês estão cansados, gente, mas é importante. Deu a besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Isso. Ô Luiz, aproveita e lê o versículo 6. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, entre os que habitam o céu. Veja lá, Tessalonicenses 2, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. 13:6. E abriu a sua boca em blasfêmia. Está combinando ou não está? Sim ou não? Sim. Está. Sim. Mas, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está uma interpretação importante, pastor Giovanni, que já estudou isso aí, e que é chave para a gente entender bem. Existe a linha dos pré-milenistas que dizem que o anticristo vai reinar em Jerusalém quando o templo vai ser reconstruído. É isso aí? Sim. Baseado nisso aqui. Mas esse versículo interpretado desse jeito não encontra resposta na Escritura. Porque se restaurar o templo, tem que restaurar Moisés. É baseado em Ezequiel 36 e 37. Também. Não Ezequiel 36 e 37 fala da restauração da nação, que aconteceu com Ciro. Mas é um dos argumentos que eles usam. É um dos argumentos, mas é frágil. Por quê? No terceiro tempo. Mas então, vai perdurar no período tribulacional. Isso, mas e também no milênio. Usa esses argumentos, que qualquer argumento pode ser bíblico, ele pode ser forte ou fraco. Por que eu digo isso? Vamos ler, olha, eu vou ler o final do 4. O final do 4 diz assim: a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Alguém lê isso aqui, por favor? Esse aqui no slide. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele vai sentar aonde? No santuário de Deus. Qual é o santuário de Deus? O novo? O coração do homem. Olha lá, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta. Exatamente o que Paulo disse.
Onde é que um Deus é adorado? Não. No coração do homem. O coração do homem. Qual é o santuário que ele vai habitar? O coração do homem. Por que eu digo isso? Porque Paulo está dizendo que é um santuário. Então não vai ter templo restaurado em Jerusalém. Não é concebível isso. Ele vai estar sentado. E eu quero encerrar a aula. A gente vai falar mais dele na próxima aula. Israel tem, né? Até hoje o Instituto do Templo. Tem. E nunca se levantou em 2000 anos. E não vai levantar. Porque Deus não quer. Mas a gente tem que considerar historicamente também que os ficaram 1000 anos com Deus. E o quê? Mais de 1000 anos. 1948. Primeira vez que está adorando. E é um detalhe isso aí. Mas eu estou falando do tempo. Gente, deixa eu terminar. Do quê? Essa buzininha. Ainda tem Pastor, você vai conversar aí? Pastor, acredita que o anticristo já está? Não, ainda não. Eu acredito que já tem projeto. Talvez até exista, não sei, mas que está chegando. Então, irmãos, aqui, essa informação eu preciso dar hoje. Depois do dia 30. Eu não vou dar mais informação nenhuma. Eu vou falar isso na próxima aula. Fala, Luiz. A visão luterana é que nós já estamos no milênio, né? Sim. Não, na verdade não é a visão luterana. Na verdade, tem muito batista que crê no amilenismo, eu vou falar disso. Presbiteriano Crê no amilenismo, não é a visão luterana. Tem luterano que não crê no amilenismo. Então, o amilenismo, ele não é uma doutrina fixa. Ele é a doutrina do professor, ele é a doutrina de um pastor. Ele não é uma doutrina como o batismo. Na verdade, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo não são dogmas. São crenças. Dogma é inflexível. Posicionamento. Mas, gente, eu vou falar do anticristo com mais detalhes na próxima aula, ok? Vamos orar, agradecer a Deus e agradecer a Deus pelo alimento. Viu, Luiz? Se você quiser aprender bem sobre o amilenismo, você não pode faltar no capítulo 20, ok? Vamos agradecer a Deus. Amém. Pastor Giovanni, por favor, já agradeço o alimento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo juntos, de comunhão, debaixo de uma visão do reino, debaixo de uma visão na tua palavra, Pai, diferentes perspectivas com relação à volta de Cristo e os eventos ainda que hão de vir. Ó Deus, nós colocamos tudo na tua presença, tendo a tua palavra como fundamento, Cristo no centro de todas as coisas. E, ó Deus, queremos nos consagrar ao Senhor. Possamos ser estudiosos da tua palavra, possamos ser como os irmãos de Bereia, Pai, fidedignos diante do Senhor nesse sentido, estudiosos, ó Deus, apreciadores dos teus mandamentos, Pai. Que o Senhor nos ache em nós corações fiéis nesse sentido, para que possamos, ó Deus, conduzir o teu povo na verdade que liberta o teu povo de todo o mal e de todo esse tempo terrível que nós estamos vivendo. Pai, desde já, também oramos, ó Deus, pelos alimentos, santifica, nos abençoa, Pai, e abençoa cada pastor, cada ministério, obreiros, obreiras, do Senhor, da seara do Senhor, em toda a nossa região, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus